Porque o que você está pensando diz muito a respeito de como será o seu futuro. Por isso que, se eu estou pensando algo que é contrário à palavra de Deus, o meu futuro será um futuro de derrota. Então eu tenho que parar de pensar no que eu estou pensando e começar a pensar no que a Bíblia está pensando. E aí eu vou reverter essa situação, esse quadro. Então lembre, você nunca estará sozinho. Jesus estará ao teu lado e te orientará e te ajudará. A pergunta aqui para mim e para você é, na sua opinião, por que as pessoas ocupam mais a mente com coisas ruins do que coisas boas? Nós falamos lá atrás que as notícias ruins chamam mais atenção do que as notícias boas. E por que as pessoas também, elas deixam, né, as coisas ruins permear mais a sua mente, ficar pensando mais nas coisas ruins do que nas coisas boas? Por quê? Alguém sabe? Porque alguém tem uma resposta para isso? Tem, pastor. A coisa vem e, como eu falei aqui, é mais importante que você veja o que está pensando. Vem a gente que tem um filho que não está na igreja, por exemplo, ele sai à noite e só vai pensar besteira. Escuta falando por isso, escuta briga, você fala que na paz. Certo. Só vai pensar coisa ruim. Então, Nelson, o que você quer dizer é o seguinte, é que dado a situação da humanidade e do pecado que está sobre o homem, nós temos uma tendência maior a pensar na coisa ruim. Né? Seria mais ou menos isso, né? Só que o Benihim, no seu livro presta atenção, as aves podem sobrevoar sobre a sua cabeça, mas elas não podem fazer o quê? Ninhos. Então, o pensamento ruim vai passar na tua mente, no teu coração. Cabe você aceitar ele, dar ninho para ele, ou expulsar ele. Tá? Então, a decisão de expulsar esses pensamentos pertence a cada um de nós. E ai de nós se nós não expulsarmos. Porque nós vamos comer do fruto dos nossos lábios. Primeiro vem o pensamento, depois vem as palavras e depois vem as ações. Amém? E se você for ficando mais velho, você vai ver o quanto poder tem isso. Às vezes você não entende, porque a palavra não é só aquela que você expressa. A palavra é aquilo que você gera na mente. Você diz assim, olha, eu vou fazer isso. Eu vou em tal lugar. Eu vou comprar aquilo. Eu vou vender aquilo outro. Você fala. Às vezes você não solta a palavra, mas dentro da tua mente você fala. E a partir do momento que você fala, aí você age. Então, quando você tem um pensamento, você terá palavras acerca daquele pensamento. E depois você terá ação acerca daquela palavra. Então, é muito sério. Por isso que nós precisamos expulsar todos os pensamentos que estão na nossa mente, que não coaduna com a palavra, que não está de acordo com o Evangelho. Amém, Jesus? Então, encerramos aqui esse primeiro tópico, que nós temos que vencer o mal. Precisamos vencer o mal. Amém, Jesus? Glória a Deus. Deus é fiel. Está aqui uma pessoa aqui na rede, o Vanei, dizendo que Deus é fiel. Amém. Segundo ponto. Procure saber o que Deus tem a falar sobre este mal que te sobreveio. Precisamos buscar a parte de Deus por que esse mal chegou na minha vida. Preciso buscar isso diante de Deus. E Deus vai falar. Se tem uma coisa que Deus faz com os seus filhos, com os teus servos, é falar com eles. E falar o que está acontecendo, falar como que faz para poder sair da situação e falar como será o seu futuro. Deus fala toda hora com a gente. Então, precisamos falar com Deus para que Deus responda sobre este mal, para que Ele nos diga por que disso. Amém, Jesus? Você vai ver que o caso de Jó, quando o mal chega, ele fica perdido. Por que Jó fica perdido? Porque Jó não tinha motivos para sofrer aquele mal. Entendeu? Já não é o caso de Jesus. Jesus não fica perdido. Por quê? Porque Jesus disse, para isso eu vim. Ele sabia que ele ia morrer por nós. Então não havia confusão de alma em Cristo. Mas Jó não, Jó ficou totalmente perdido. Jó falou, eu não sei por que isso me sobreveio. Entendeu? No caso de Jó é complicado. É complicado, porque ele não tinha resposta. Tanto que ele buscou a Deus, ele não tinha resposta. Por que estava acontecendo aquilo com ele?
Lá na frente é que ele vai descobrir por quê. Mas na maioria das vezes, quando acontece algo ruim com a gente, o próprio Deus já avisou, falou, ó, por causa disso aqui, ó. Você fez isso, você falou aquilo, você foi em tal lugar, você tomou essa atitude. Por causa disso. Deus fala. Então procure saber o que Deus tem a falar sobre este mal que te sobreveio. Salmo 142, 1, 2. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. As pessoas têm limites e frequentemente são pegas de surpresa, mas com Deus não é assim. Procure ouvir a voz dele e saber o que ele tem a falar sobre este mal que te sobreveio. Procure colocar de Deus, Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que esse mal bateu na minha porta? Por quê? Por que essa enfermidade chegou? A gente tem que falar, a gente tem que pedir para Deus. Eu lembro que eu até já falei para vocês aqui o caso do primo da minha esposa, que estava com câncer, e os irmãos da igreja não entendiam por que ele estava naquela situação, e os irmãos oravam, e Deus não dava resposta, Deus não falava razão, entendeu? E aí quando foi no último dia de vida, o pastor chegou e falou para ele, rapaz, a gente tem orado por você, e a gente não tem tido resposta de Deus, nada, nem se ele vai te levar, se você vai ser curado, o que ele vai fazer. E a gente queria saber o que está acontecendo, por que você está dessa forma, o que aconteceu, explica para mim que eu não consigo entender. Aí o cara foi contar que ele estava fazendo coisa errada dentro da igreja. Entenderam ou não? Então sempre existe uma razão, e Deus comunica com a gente, Deus fala com a gente. Então nós precisamos buscar isso diante de Deus. Porque Deus vai falar, Deus vai dar saída, Deus vai dar resposta, Deus vai trazer para nós. Amém, Jesus? O salmo lido foi escrito por Davi num momento de muita aflição e sofrimento. Ele estava se escondendo de Saul nas cavernas de Adulão. 1 Samuel 22, 1 e 2 diz assim, então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele, e ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Se você ler aqui o Salmo, ele está dizendo assim, ó, o Salmo diz assim, ó, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Entenda bem, Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele não entendia por quê. Por que eu estou sendo perseguido? Entendeu? E aí, olha só que coisa interessante. No 1 Samuel 22, 1, que é o mesmo paralelo desse salmo, quando ele escreve esse salmo, a Bíblia diz assim que ele está na caverna de Adulão, e aí as pessoas ouviram que ele estava lá, e eles foram para lá. E a Bíblia diz que foi para lá quem? Olha só. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão. Você sabe o que significa essa palavra, que ele se fez capitão desses homens? O que dá para entender é o seguinte, se esses homens estavam endividados, se esses homens estavam desgostosos, se esses homens estavam todos, deprimidos, angustiados por alguma coisa, você subentende que Davi estava muito mais do que eles nesse sentido. Por isso que ele foi chefe deles. Não é assim? Não é sempre aquele que é mais, que domina? Então Davi estava muito mais angustiado, Davi estava muito mais triste, Davi estava muito mais sem resposta, mas ele chega e coloca à disposição de Deus, e diz assim, olha, eu sei que eu sou o pior desses homens aqui, ó. De todos esses homens, eu sei que o Senhor pode usar a minha vida para mudar a vida deles. E Davi se coloca nessa disposição, e Deus começa então a mostrar para Davi, o passo a passo de todas as perseguições, por que ele teria que sofrer aquela perseguição, por causa de toda a luta, porque Davi teria aí para frente um reinado maravilhoso. Um reinado de 40 anos, diz a Bíblia, 7 anos em Hebrom, depois 33 anos em Jerusalém. E ele precisava dessas experiências, Deus precisava tratar o caráter dele, Deus precisava mudar a vida dele. Então, no momento, ele não entendia. Por que alguém quer me matar sendo que eu não fiz nada de errado para essa pessoa? E ele estava angustiado, deprimido, triste. Só que Deus manda pessoas para ele também nessa situação. E ele conseguia se identificar com as pessoas.